Salve, salve galerinha do canal de Santos. Vamos dar continuidade aí ao assunto resistência elétrica, né? Ou seja, resistividade é o assunto de hoje aí com o professor de Santos, tá certo, pessoal? Pessoal, o que seria uma resistividade, tá bom? Então, vamos imaginar aí uma figura, certo? Uma figura ao qual tem três fios. Esse fio eles são constituídos de um mesmo material. Veja só, o fio 1, ele diferencia aí do fio 2 pelo tamanho, certo? Só que a área são iguais. A área do fio 1 é igual à área do fio 2. E o fio 3 ele diferencia aí pela área, né? A área dele diferencia do fio 2 e do fio 3. Só que o tamanho dele é igual ao tamanho do fio 1. Se você prestar atenção aqui, se você anotou, certo? Então vamos discutir a resistência aí em cada um desses fios, como é que vai ficar. Primeiro vamos relacionar aí o fio 2 com o fio 1. O fio 2 ele é maior que o fio 1. Como é que ficaria a resistência? A resistência do fio 2 vai ser maior do que a resistência 1 do fio 1. Então, por que isso acontece? Veja, pessoal. Imagine que a corrente vai passar aqui pelo fio 2. Ela vai ter uma grande extensão aí para poder atravessar esse fio, certo? Então, por isso que a resistência aí vai ser maior, certo? Já que no fio 1, ó, como ele tem um comprimento pequeno, certo? Então, a resistência não vai ser tão grande, certo? Então, a resistência do fio 2, nesse caso aí, vai ser maior, tá bom? Então, e como ficaria aqui no fio 3, que tem uma área grande, certo? Comparado aos dois. Vamos comparar esse fio aí, ou seja, com o fio 1, que ele tem o mesmo comprimento. Então a resistência, né? Como já sabemos que a área aí do fio 3 é maior que a área do fio 1, no entanto aí a resistência do fio 3 vai ser menor do que do fio 1, certo? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma área bem extensa, né? Os elétrons livres aqui vão estar meio que espaçados, separados. Uma corrente, ela não vai ter muita dificuldade de atravessar esse fio. Ou seja, a resistência aqui nele, a tendência vai ser diminuir, tá bom? Então nós podemos construir, ou seja, estabelecer uma lei, né, segundo aí a resistência, que ela pode ser proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal. Como assim? Veja só, a resistência é igual ao ρ, que é uma letra grega, né, ρ, vezes aí o comprimento dividido pela área. Ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do material, ou seja, do fio, e é inversamente proporcional aí à área do fio. O que isso quer nos dizer? Diz o seguinte, que quanto maior o fio, maior vai ser a resistência. Ou seja, é que quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, pessoal, é aquela grandeza diretamente, quando uma aumenta, a outra tende a aumentar. E inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. Certo? Então, essa aí é a nossa lei aí estabelecida com relação a resistência, comprimento e área, certo? Então, essa letra grega aqui, ρ, o que significa essa letra grega? Essa letra grega, pessoal, significa a resistividade elétrica do material. Ou seja, essa resistividade diz o seguinte, que ela expressa a dificuldade com que uma corrente vai passar no fio, certo? É ela que vai dizer. Ou seja, ela também pode dizer o seguinte, é a característica do material, ou seja, caracterizar quando o material tem uma boa resistividade, quando ele tem uma péssima resistividade, beleza? Então, é isso que nós devemos aí prestar atenção nesse fator aí, tá bom, pessoal? Então, estabelecida aí a lei, certo? Então, vamos dar continuidade. Então, veja só, a resistividade, que é a letra grega ρ, no Sistema Internacional de Unidade, a unidade dela é o ohms por metro, tá bom? Não esqueça aí, tá bom? Vamos aí, ó, temos uma observação, veja só, com referente aí à resistividade. Quando um material ele é um bom condutor, pessoal, significa dizer que a sua resistividade é baixa, ou seja, ela é menor, certo? Por exemplo, o ferro. O ferro ele é um bom condutor de calor, certo? E também ele é um bom condutor de eletricidade. Mas em comparação ao cobre, o cobre ele é melhor do que o ferro. Ou seja, a resistividade do cobre ela é menor que a resistividade do ferro. Beleza? E outra observação é o seguinte,
que a resistividade de um material ela depende da temperatura, ou seja, quando a temperatura aumenta, a resistividade também vai aumentar. Então, com isso, a resistência de um material com dor, ela aumenta devido ao aumento da resistividade. Porque se a temperatura aumenta, a resistividade aumenta. Isso significa que a resistência elétrica do material também vai aumentar. Então, em virtude disso, pessoal, experimentalmente, é possível verificar a resistividade de um material, né, quando varia aí a temperatura pela equação. Aqui eu tenho resistividade final igual resistividade inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Ou seja, aqui é uma equação que expressa aí a dilatação dos sólidos, mas só que aqui nós estamos trabalhando para resistividade. Beleza, então se a gente desprezar o efeito da dilatação, nós podemos aí estender aquela equação, a equação anterior, para termos de resistência. Como assim? Veja que aqui eu tenho uma resistividade inicial. Se eu tenho a resistividade inicial, eu tenho resistência inicial, área e comprimento. A resistividade final, isso aqui eu tenho resistividade final, eu tenho a resistência final, área e comprimento. Então aqui é a minha equação, né? Veja que a resistividade final é esse termo aqui, não é isso? E a inicial é esse outro termo. Então eu posso substituir aqui na equação, ficando assim, ó. Beleza? Aqui a resistividade final, que é igual a esse termo, né? Só substituir. Ficou multiplicando aí o monômio. Então veja só. Como o comprimento aí são iguais, eu posso simplificar, cortar, né? Então minha equação fica assim. Beleza. Outro ponto. A área também parece ela é igual, né? Então eu posso simplificar. Então a minha equação fica assim, ó. Resistência igual resistência inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação da temperatura. Então aqui a resistência em função da variação aí de temperatura e o coeficiente de dilatação. Beleza? Então veja só, temos algumas observações. Os materiais puros. Como é que seria esse material puro? É aquele tipo de material que só tem ele, tipo como o cobre. O cobre só é elemento cobre. Então verifica-se que a resistividade aumenta com o aumento da temperatura, ou seja, resistividade final é maior que a resistividade inicial, o coeficiente de dilatação aí vai ser positivo. Então veja aqui, ó, a resistência do material para algum material como o grafite acontece uma coisa estranha. Por exemplo, a resistividade diminui quando a temperatura aumenta, certo? Ou seja, a resistividade final é menor que a resistividade inicial. E o coeficiente de dilatação aí vai ser negativo. Certinho, pessoal? Então fique atento aí para essas observações, porque muitas dessas observações é pegadinha de questão aí, principalmente aí no Enem, tá? São conceitos fundamentais que você precisa levar, beleza? Então, continuando aí nossa aula, reostato, né? Então, o que seria um reostato? Reostato nada mais é do que um dispositivo que apresenta uma resistência variável. Então, aqui eu tenho um modelo de reostato, tenho dois modelos, né? É a mesma coisa. Você precisa conhecer os dois fatores, né? Então, num sistema aí de resistores, certo? Você precisa saber identificar como é o que é um reostato, certo? Lá na frente, quando a gente estiver estudando associação de resistores, talvez a gente vai responder questões que aparecem aí reostato. Então, só lembre que a função desse cara aí é o seguinte, é variar a resistência na associação, beleza? Então, continuando, um tipo de reostato bem comum é o reostato de Coulomb, no qual a variação da resistência elétrica ocorre continuamente pela variação do comprimento do fio condutor, baseando-se no fato de que a resistência elétrica de um fio condutor de secção constante é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então aqui eu tenho o reostato de Coulomb, certo? Aqui é o fio condutor, que tem uma barra, né? Isso aqui é a resistência, tá? Então, para mim calcular a resistência é utilizar aquela mesma expressão matemática que a gente já vem trabalhando aí, bom? Então, continuando, código de cores. Por exemplo, você já viu os resistores, esse modelo. Então, o que significa essas faixas de cores aqui, pessoal? Ela tem um significado. Então, essas faixas de cores
ela representa basicamente, são código pelo qual são dados, né, a resistência nominal aí do resistor, beleza? Então, como é que isso funciona? Beleza. Então, a primeira faixa, a segunda faixa, os dois primeiros dígitos aqui representam aí os algarismos da resistência. E a terceira fornece aí o número de zeros que segue os dois algarismos, tá bom? Que vai ser multiplicado aí pelos algarismos, certo? Então, aqui tem uma tabela. Não se precisa se preocupar em decorar essa tabela não, porque mas na maioria das vezes as questões já trazem essa tabela. Você só precisa entender o que seria essa tabela aqui. Por exemplo, o preto. Então, no nosso caso aqui não tem preto, né? Mas o dígito seria 0. E o fator de multiplicação aqui vai ser 1, tá bom? Mas aqui nós temos o marrom, nós temos o vermelho, né? Temos o marrom, temos o vermelho aqui. Então veja aqui, o marrom, o fator de multiplicação é 1. Só que aqui desculpa, o dígito é 1 e o fator de multiplicação é 10 elevado a 1, certo? Veja, o verde, o dígito é 5 e o fator de multiplicação é 10 elevado a 5. Então veja só, aqui para esse caso aqui nós temos as duas primeiras faixas é o nosso dígito, né? Então tem o verde e azul. Então o dígito verde, qual seria? Verde é 5 e o azul qual seria? 6. Então aqui a resistência vai ser 56, né? 56 e o fator de multiplicação, que no caso aqui vai ser o que? Nós temos aqui o outro, o vermelho, não é isso? O vermelho é 10 elevado a 5. Só que aqui nós temos o cinza. Então, o cinza 10 elevado a 8. Então, vai ser 56 vezes 10 elevado a 8. Certinho? Beleza, então. Então, continuando aí, nós temos agora aqui um exercício, né? Da PUC São Paulo. Dois fios condutor, ele chama aí F1 e F2, tem comprimentos iguais e oferece a passagem da corrente elétrica a mesma resistência. Tendo a secção transversal de F1 área igual ao dobro de F2 e chamando resistividade 1 e resistividade 2, respectivamente, os coeficientes de resistividade de F1 e F2, a razão de resistividade do fio 1 e resistividade do fio 2 tem qual valor, né? Qual seria esse valor aí? Então, dá as alternativas aí para a gente responder. Então, por onde começar a responder essa questão? Primeiro, veja só. A gente precisa recolher os dados. Ele diz que tem dois fios, o fio 1 e o fio 2, certo? Que esses dois fios têm o mesmo comprimento, né? Então, tá aqui, o comprimento são iguais, certo? E que a área do fio 2, do fio 1, é 2 vezes a área do fio 2. Então, veja aqui, ó, ele cresceu, né? Então, e outra coisa, ele quer saber qual é a razão entre os coeficientes de resistividade, certo? Então, um ponto interessante, pessoal, é o seguinte, que ele diz que a corrente que atravessa nos dois fios, ela vai te dar uma resistência, ou seja, a resistência vai ser igual, ou seja, a resistência do fio 2 vai ser igual à resistência do fio 1. Então, como isso é possível, né? Como seria possível isso? Por quê? Pelo que a gente viu, se a área desse cara aqui é 2 vezes a área do 1, então a resistência desse cara aqui vai diminuir e não tem a mesma resistência. Então, como é que a gente vai ver esse caso? Beleza. Pessoal, aqui nós temos uma tensão que está passando no fio 1. Ou seja, tem uma mesma corrente que passa no fio 1, é a mesma corrente que passa no fio 2. Então, eu posso dizer que essas duas tensões aqui elas são iguais. Então, igualando isso aí, vai ficar assim, ó. R1 vezes a corrente e R2 vezes a corrente. Então, simplificando a corrente, eu tenho que R1 vai ser igual a R2. Por isso que ele está dizendo que as resistências são iguais. Então, se as resistências são iguais, dá para eu fazer o seguinte, ó. Dá para me calcular a resistividade dos materiais pela expressão matemática, não é isso? Então, fazendo isso, ó, eu tenho a resistividade de 1 e a resistividade de 2, né? Então, aqui a resistência de 1, resistência do 2, resistividade de 1 e do 2, os comprimentos do 1, o comprimento do 2, a área do 1 e a área do 2. Beleza, como eu tenho que as duas resistências são iguais, né? Vou igualar aqui, não é isso? Então, eu posso igualar os fatores, tá? Então, com isso, eu posso fazer o seguinte, ó, substituindo, eles têm o mesmo comprimento, né, L e L, né, eu substituir a área de 1 é 2 vezes a área do 2, então eu posso fazer o seguinte, ó, veja aqui, ó, como esses caras aqui são iguais, eu posso simplificar eles dois, a mesma coisa com a área aqui, ó, a área 2 eu posso simplificar com a outra área de 2, ficando o seguinte, ó,
a resistividade de 1, que multiplica 1 sobre 2. Ó, ficou aqui, como não tem nada aqui, fica 1, aqui fica 2. Igual a resistividade de 2. Passando esse 2 aqui para o próximo, para o outro membro, vai ficar assim, ó. Fica resistividade de 1 igual a 2 vezes resistividade de 2, certo? Então, como ele quer a razão, eu posso fazer o seguinte, ó. Passei a resistividade de 2 para o primeiro membro. Então, resistividade de 1 dividido pela resistividade de 2 igual a 2. Então, a letra correta aí seria a letra B, não é isso? B de bola, tá? Continuando, nós temos aqui uma próxima questão. Então, veja só. Aqui nessa questão, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões, né? E pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento dele, né? Do fio e a área. Área da secção reta. A tabela relaciona o material e a sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então ele dá a tabela aí, o material, né, condutividade. Só que ele diz que relaciona a resistividade, né? Então eu tenho a condutividade do alumínio, do cobre, do ferro, da prata e do tungstênio, certo? Então, como é que eu vou encontrar a resistividade se eu tenho a condutividade, tá? Porque aqui eu tenho, dá para me relacionar resistência, comprimento e área. Eu sei como é que seria, encontraria a resistividade do material. Eu diria qual seria, que no caso aqui na questão ele quer o seguinte, ó, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas e o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de, qual seria, né? Qual seria? Seria o tungstênio que tem a menor resistência, né? Então, como seria? Vejam, a resistência, pessoal, no caso aí, está relacionado à área e o comprimento. Só que quando o fio ele é um bom condutor, você lembra? Ele é um bom condutor, ele apresenta aí uma menor resistividade. Se ele tem a menor resistividade, a resistência também vai diminuir, certo? Então eu tenho condutividade, que é representada o sigma, né? E eu tenho aí a resistividade, não é isso? Então como seria? Então nesse caso aqui, a condutividade ela é inversamente proporcional à resistividade. Então se tu olhar o material que é o melhor condutor, tem a melhor condutividade, é a prata, certo? Então se ela tem uma melhor condutividade, significa dizer que a resistividade dela é menor. Então se a resistividade é menor, a resistência também diminui, beleza? Então, ó, a letra E seria a letra correta, certo? Então, essa aí é uma questão do Enem que caiu, se não me engano, foi em 2018 ou foi 2019, uma coisa assim. Não lembro mais, mas está respondido, tá bom, pessoal? Então, essa aí era a nossa aula, certo? Espero que você possa aí tirar suas dúvidas e qualquer coisa aí pode entrar em contato comigo, tá bom? Se inscreve aí no canal, tá bom? E ative aí o sininho para ficar atento às próximas notificações. Deixa? E não esqueça de dar o seu like. Valeu, pessoal. Até mais.